Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline Rupert, da GACOI. Obrigada, doutora Regina, obrigada, Oft, pelo prazer desse convite, é uma honra. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma tecnologia que muitos de nós, do Grupo Opt, dispomos no consultório e podemos usar cada vez mais na nossa propedêutica de glaucoma. A gente vai falar sobre o OCT Angiography. Falando um pouquinho sobre OCT, de modo geral, a gente sabe que eles usam esses feixes de baixa frequência, né, que é a luz infravermelha, de modo a explorar diferentes propriedades ópticas dos tecidos retinianos e produzir padrões de interferência que são compilados em A-scans. Esses scans do tipo A compilados formam o B-scan, que é essa imagem que a gente conhece bem, bidimensional. E por fim, a repetição desses B-scans formam imagens tridimensionais. No OCTA Angiography, a gente observa que a gente consegue ver a correlação de imagens ANFACE com B-scans. E a análise de B-scans seguidos da mesma área possibilita perceber uma movimentação na densidade dos vasos, que significaria, então, o movimento das hemácias. Então, é um exame que permite a gente estudar a vasculatura da retina e da coroide, sem utilizar contraste. Então, é um método não invasivo de analisar essa vasculatura. Os aparelhos, eles utilizam de tecnologia Spectral Domain ou Swept Source, que tem feixes de mais baixa frequência, então conseguem penetrar melhor tecidos mais profundos, e com isso, então, a gente consegue fazer um estudo da microvasculatura. Então, a gente consegue, inclusive, segmentar em fluxos superficiais, intermediário e profundo. O que mais nos interessa na análise do glaucoma são os fluxos superficiais, tanto da camada peripapilar quanto da camada do plexo das células ganglionares. Então, aqui tem um esqueminha mostrando que a gente consegue segmentar em plexos mais profundos e mais superficiais, que são os mais ricos de estudo. A gente consegue, então, estudar densidade, diâmetro, fluxo dos vasos. A gente observa uma correlação muito bonita com a histologia dos tecidos. As áreas de scan podem ser menores ou maiores. E a gente sempre tem que tomar cuidado, e isso, inclusive, é um assunto que gera polêmica ainda, que precisa ser muito estudado, que são os artefatos, que muitas vezes dificultam nossa análise. Os artefatos da própria movimentação dos olhos, da segmentação, e os artefatos intrínsecos, né, da vasculatura dos vasos maiores, produzindo ali imagens, às vezes, não verdadeiras. Então, é um exame que tem também as suas limitações. No glaucoma, a gente ouve muito falar sobre a perda de células acompanhada da perda do plexo, né? Então, é natural que haja uma correlação entre a diminuição de células ganglionares e uma diminuição na densidade de vasos das células ganglionares. É natural que com a diminuição das células da camada de fibras nervosas, também haja uma diminuição da densidade dos vasos da camada de fibras nervosas. Mas o que veio primeiro? Será que foi o sofrimento vascular ou será que foi a apoptose, a morte celular? Então, esse exame ajuda a gente a analisar essa perda da densidade dos vasos, que ocorre junto com a neuropatia glaucomatosa. E, mais uma vez, não invasivo e de uma maneira muito rápida, que torna para o paciente a visita mais eficiente ao médico, menos árdua. Então, em poucos segundos, a gente é capaz de obter muitos scans. Então, existem análises, revisões na literatura que mostram uma importância enorme do OCTA já na propedêutica do glaucoma. Mostram alta reprodutibilidade,
mostram alta capacidade de fazer diagnóstico, de diferenciar olhos normais de olhos glaucomatosos precoces, pré-perimétricos, mostram uma forte correlação com a função visual, com a campimetria, mostram que o OCTA atinge um efeito FLOR num estágio de glaucoma mais avançado que o OCTA, quer dizer, além de servir, então, em casos de glaucoma mais precoce, servem também para casos de glaucoma mais avançados, em que o OCTA, com análise de espessura, já é mais limitado. Então, é um potencial enorme desse exame ajudar a gente em decisões no dia a dia, tanto no diagnóstico quanto na detecção de progressão. Os parâmetros que a gente utiliza principalmente são a análise que coloca o disco óptico no centro e analisa então a área peripapilar. Existe um tamanho mínimo para que esse scan seja confiável e detecte as perdas. E também o plexo superficial das células ganglionares, que aí é uma análise da mácula. Existem alguns parâmetros de análise, sendo que o mais importante é esse aqui, o Blood Flow Index, que tira os artefatos e o viés entre as camadas mais superficiais e profundas. Então, a gente vai ver que em casos de glaucoma, a gente observa dropouts, né, das camadas microvasculares. Então, a perda de capilares. Aqui está representado um olho normal, então seria a representação de plexos vasculares mais superficiais na análise de cima. Então, aqui é a camada de fibras nervosas, aqui o plexo das células ganglionares. Esses dois juntos formam um plexo superficial. E embaixo, então, seriam os plexos mais profundos, que estão menos afetados, na verdade, no glaucoma. As alterações maiores vão ser vistas nos superficiais. Existe uma correlação grande, então, em a gente analisar o plexo, por exemplo, da camada de células ganglionares e a espessura das células ganglionares. Então, aqui é um OCTA e aqui é um OCT. Então, a gente observa que aqui houve uma diminuição. E no OCTA, a gente vê também a diminuição aqui do percentil de capilares. Então, veja que essa perda inicia não tão próxima à fóvea, por isso que o scan tem que ser um pouco maior, porque essas modificações são mais precoces em áreas um pouco mais periféricas do polo posterior. Aqui, essa imagem mostra pra gente os plexos peripapilares superficiais, nessas duas primeiras, e aqui mais profundos. Então, a gente nota que as modificações são menos detectáveis nos plexos mais profundos, e quando a gente junta todos os plexos superficiais e profundos, fica mais difícil de notar a perda. Nessa imagem, a gente consegue ver que existe uma correlação, então, entre a perda de plexos vasculares, por exemplo, aqui, temporais superiores, e, portanto, uma perda da função visual nasal inferior. Então, isso é reprodutível, isso é muito interessante, que muitas vezes no OCTA a gente vê essa perda e no OCT não. E aí, então, muitas vezes a gente vê um defeito no campo visual, não consegue correlacionar com o OCTA, mas no OCTA, no OCT, mas no OCTA sim, a gente encontra ali uma resposta, sugerindo que talvez a perda de vasos venha antes da perda celular, antes das células sofrerem apoptose, elas já estão em sofrimento, já estão com um metabolismo mais baixo. Então, isso mostra que a densidade vascular, talvez ali, mais precocemente, diminua. Então, a gente consegue correlacionar mais fortemente, isso foi mostrado em muitos estudos, a anatomia vascular com a funcional antes da celular mesmo. A gente tem já bastantes OCTAs disponíveis no mercado com seus softwares, justamente para essa análise voltada ao glaucoma. E é muito interessante que a gente consegue, inclusive, fazer um monitoramento depois da nossa abordagem cirúrgica, observando uma melhora aqui. Então, uma perda do plexo e depois da cirurgia, 6 meses depois, a gente vê uma melhora nesse plexo peripapilar, da camada de fibras nervosas. Então, monitoramento até do nosso tratamento.
Aqui a gente vê que existem padrões diferentes de perda da vasculatura. Então, existem glaucomas, principalmente os mais precoces, que têm perdas localizadas, enquanto que glaucomas mais avançados têm perdas mais difusas. Então, a gente pode observar padrões diferentes, em diferentes tipos de glaucoma também, de etiologias diferentes. Então, como que pode ajudar na nossa prática clínica? Muitas vezes a gente vê uma hemorragia de disco e faz uma análise do OCT, do campo visual e está totalmente normal. Eis que se a gente utilizar o OCTA nesses casos, muitas vezes o OCTA é o único exame que vai mostrar ali já uma fragilidade na densidade desses vasos peripapilares, o que pode prever, então, mesmo um risco de dano glaucomatoso. Então, mostrando uma antecipação já da lesão vascular em relação à celular. Então, que o OCTA seria ainda mais sensível para a detecção desses glaucomas pré-perimétricos. Nessa imagem, a mesma coisa, né? Então, nesse caso descrito nesse artigo, essa alteração nos vasos aqui dessa camada de fibras mostrava já essa fragilidade, essa perda, enquanto que o OCT de camada de fibras não mostrava. Então, para detecção de glaucoma precoce, muitas vezes é um ótimo exame. Aqui, de novo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma alteração no campo visual e não consegue correlacionar com o OCT. Ou mesmo a imagem do nervo óptico, um nervo displásico, uma alteração anatômica que dificulte a análise da rima. Muitas vezes no OCTA a gente consegue ver a perda direitinho ali, seguindo a camada de fibras, mostrando então a morte desses vasos, né? A diminuição do percentil de capilares. Então, por fim, realmente é uma tecnologia mais recente, a gente precisa de novos estudos, a gente precisa da melhora da técnica, dos softwares, a gente sabe que existem artefatos, muitas vezes a gente está fazendo novos diagnósticos, talvez a gente se engane em alguns deles, mas sem dúvida, em se tratando de uma doença irreversível, a maior causa de cegueira, enquanto que o tratamento precoce é tão importante, a detecção precoce também, sem dúvida, ter um exame que mostre-se sensível às perdas e que seja reprodutível, de fácil execução e não invasivo, sem dúvida o OCTA tem muito a acrescentar na nossa prática. Então, se a gente tem disponível, não tem por que não associar, principalmente em casos de dúvida diagnóstica, dúvida de progressão. Então, realmente é muito interessante e provavelmente a gente vai conseguir usar cada vez mais no nosso dia a dia. Obrigada. Aline, muito legal a sua aula. Eu acho que a gente aproveita pouco o OCTA atualmente, entendeu? Eu gosto muito de mostrar para o paciente, mostrar para ele na deficiência, no printout, que você vê a imagem. Eu gosto de falar para o paciente, olha, aqui está tendo uma falha de oxigenação sanguínea. Isso ilustra bastante no paciente no dia a dia. Você acha que a gente hoje, glaucoma de uma maneira geral, utiliza pouco o anjo-OCT por conta de custo, por conta de não ter a reprodutibilidade das lesões ao longo do tempo? Sem dúvida, Rê. Bom dia, tudo bem? É um exame que tem um custo mais elevado, mesmo não são todos os serviços que dispõem, mas a gente que é do grupo Opt, que tem muita tecnologia disponível, não tem realmente por que não usar. Faltam muitas respostas também em relação ao exame, às vezes a gente não sabe interpretar ainda alguns achados, né? Mas sem dúvida, quanto mais a gente usar e usar isso em questionamento, mais a gente vai ter essas respostas, né? Você atualmente usa com rotina? Eu uso nesses casos mais enigmáticos. Eu confesso que eu poderia usar mais, sim. Inclusive para retina, né? A gente está descobrindo muita coisa nova, mas é muito, muito interessante. Inclusive essa questão de mostrar ao paciente, né? Fica bem, bem didático mesmo. Tem uma relação enorme a microvasculatura, né? Então é mais do que atual esse tema de falar do envolvimento vascular na lesão glaucomatosa. Eu vou colocar agora a aula do Ricardo Abi,
que ele vai falar para a gente quando esses equipamentos me auxiliam ou atrapalham a condução do meu paciente com glaucoma. Acho que talvez vai responder muito do que a gente está falando agora. Obrigado, viu, Aline? Vai lá, Obrigada, Ricardo. gente.